dia, tudo bem? 18 de novembro, 10 horas da manhã, mais uma vez estamos aqui na companhia de vocês em mais essa sexta-feira para mais uma edição do nosso querido Cresce Esclarece. Saudade de vocês desde a semana passada, né? Essa semana estamos aqui para falar sobre Código Civil. Vocês sabem que o Código Civil tem alguns capítulos que são específicos para o nosso segmento, para o segmento da corretagem. E para falar sobre isso, nós trouxemos a advogada especialista em contratos, que é a Fátima Diniz Castanheira, que é a nossa querida, que está aqui para nos prestigiar hoje no nosso programa. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. E nós vamos falar capítulo por capítulo desse código que muita gente ainda não conseguiu entender, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Então vamos comentar primeiro o artigo 722, porque o código que trata da corretagem, ele é o capítulo 13 do 722 ao 729, né? Então o artigo 722, ele diz o seguinte: pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra, em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Então a gente tem algumas perguntas que a gente vai fazer para a Fátima agora para esclarecer esse artigo para a gente. Fátima, o contrato de corretagem que é mencionado nesse artigo, ele é o documento que as partes assinam, é isso? O contrato é um acordo de vontades. É no contrato que é estabelecido as obrigações e também a remuneração do serviço que está sendo prestado. A gente tem que lembrar que a existência de um contrato escrito sempre ajuda como prova documental, caso seja necessário recorrer à justiça. Então, na verdade, é um compromisso que assinam o corretor e o cliente. Sim. É isso? Sim. Já fica, é aquela história do que fica tratado antes, não sai caro depois. O ideal é que seja assim, mas nós sabemos que na prática não é. Nesse mesmo artigo, a gente vê que está mencionado aqui uma pessoa não ligada a outra. O que quer dizer isso? São pessoas que não estão ligadas umas às outras e aquela relação contratual surge da necessidade de um de comprar o imóvel e o outro de vender o imóvel. Então surge ali aquela relação contratual, que pode ser documentada ou não. Mesmo que não seja documentada, é passível de cobrança judicial. Tem decisão nesse sentido. Mesmo que não tenha o contrato escrito, dá para cobrar judicialmente. Mas o ideal, a gente sempre diz que é para colocar no papel, né? Sim, o ideal é ter o contrato por escrito. E mandato seria o quê? Seria o contrato de prestação de serviço? Não, o mandato é uma espécie de contrato. É aquilo que nós chamamos de procuração. A procuração é o mandato. Uma pessoa, por não poder praticar um ato, ela nomeia, transfere para outras aqueles poderes. O contrato de mandato, o mais conhecido é a procuração. Procuração não se confunde com contrato de prestação de serviço, porque na procuração, uma pessoa está outorgando poderes a outra para a prática de um ato. Em nome dela, né? Em nome dela. E no contrato de prestação de serviço, elas estão contratando a prestação de um serviço e a remuneração por aquele serviço que vai ser prestado. São coisas distintas. Bem diferente, né? Bem diferentes. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre relação de dependência. Como é que a gente pode entender isso? O que seria essa relação de dependência? Não há exatamente uma relação de dependência nessa relação entre cliente e corretor, nem mesmo do corretor em relação à imobiliária, porque muitas vezes o corretor ele está a serviço da imobiliária, mas ele tem que agir de acordo com a lei. Uhum. Ele é tão responsável quanto. Então, a profissão do corretor é autônoma. Ele não tem um vínculo, né? Essa relação de dependência seria caracterizada, vamos dizer, como um vínculo empregatício? A questão do vínculo, nós temos no Brasil decisão a favor e contra. Alguns conseguiram comprovar, porque a relação de emprego, ela depende de uma série de fatores para caracterizar a relação de emprego, que é
ela tem que ter subordinação, o corretor ele teria que estar cumprindo horários a serviço da imobiliária. Alguns casos é reconhecido, em outros não, por isso que existem duas correntes jurisprudenciais, uma a favor e outra contra. Depende da situação específica. Agora, com relação à responsabilidade, existe uma unanimidade em dizer que a responsabilidade de uma intermediação é do corretor e também da imobiliária? Temos jurisprudência dos dois jeitos. Nós temos a responsabilidade do corretor e também da imobiliária. Porque a imobiliária é também corresponsável pelo que ela está vendendo, pelo que ela está colocando à venda. Nós temos casos de muitas condenações em Brasília, porque em Brasília é muito forte a questão ambiental. Então, a questão ambiental em Brasília é muito levada a sério e nós temos muitas condenações lá de imobiliárias que vendeu empreendimento em área de preservação ambiental, o famoso Lago Paranoá. Né? Quantas mansões foram demolidas, mansões bonitas com pier, tudo lá, foi tudo demolido. Por quê? Porque foi construído em lugar errado e quem vendeu ali teve que amargar o desfazimento do negócio, teve que indenizar as pessoas que compraram naquele lugar. Então, o corretor tem sim essa responsabilidade, e essa responsabilidade do corretor, ela decorre do princípio da boa-fé objetiva, do artigo 422 do Código Civil. Então, o corretor, ele tem a obrigação de informar. Se ele sabe que a documentação é irregular, se ele sabe que o empreendimento foi instalado numa área de preservação ambiental, ele não deveria nem vender um imóvel desse. E também loteamentos irregulares. Por quê? Porque a lei diz que para vender lote é preciso que o empreendimento esteja registrado na matrícula. Tem que estar na matrícula. Se o empreendimento não está registrado na matrícula, o corretor não deveria vender, porque ele é corresponsável pelo que vier a acontecer com a pessoa. Então é uma situação bastante séria. Bastante. E que o corretor tem que ficar alerta com isso, né? Sim. Com relação ao artigo 723, anteriormente ele tinha uma outra característica, né? E agora ele diz o seguinte, que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Existe ainda um parágrafo único nesse artigo que diz que, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados dessa incumbência. Então, vamos entender um pouquinho mais esse artigo. Com relação ao andamento do negócio, Fátima, que tipo de informação que o corretor tem que prestar mesmo ao cliente, não pode deixar passar? O corretor precisa procurar o imóvel levando em conta a capacidade econômica do comprador. É ônus dele encontrar um imóvel que caiba no orçamento do comprador. Porque o que tem acontecido hoje? O cidadão chega num empreendimento que está acima da capacidade dele, ninguém olha para a renda e vende o imóvel, vende o apartamento na planta. Quando chega, e ele consegue ir pagando, quando chega no momento de financiar, porque o imóvel vendido na planta, a pessoa vai pagando e quando chega na entrega das chaves, ela vai financiar com o banco. Ali a renda dela não permite. Ali complica. E ali é onde surge o problema. Por quê? Porque ela não tem renda suficiente. Então, a questão da renda tem que ser tratada desde o início. O cidadão chegou para o corretor, tem que saber qual é a renda, qual é a sua renda, qual é a sua forma de pagamento. Vai precisar de financiamento? Vai precisar de levantar fundo de garantias? São situações que precisa ser esclarecida ali na hora. Por quê? Não vai vender para o cidadão um imóvel que está acima da capacidade dele. Porque lá adiante
esse contrato vai ser rescindido. Numa situação como essa, Fátima, ele pode ser penalizado por isso? Na verdade, ele é responsável por essa situação. Ele é responsável. Por quê? Porque cabia a ele, desde o início, porque, veja bem, o artigo 422 do Código Civil impõe para nós a obrigação da lealdade, da boa-fé objetiva. O que é boa-fé objetiva? É a lealdade que deve nortear as relações contratuais. É a lealdade de todas as partes, de quem compra, de quem vende, de quem intermedia e de quem faz a escritura, de quem elabora a escritura. Então, o banco que vai financiar, ele tem que agir de boa-fé. O cartório que vai lavrar uma escritura tem que agir de boa-fé, todo mundo. Uhum. O juiz que for julgar a ação, ele vai ter que agir de boa-fé também. Agora tem boa-fé processual também. Então, que veio no novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor este ano. Todo mundo tem que agir de boa-fé. A lealdade tem que nortear todas as relações contratuais. E isso em todas as fases, desde o início até o fim e até mesmo depois do fim. Terminou o contrato, encerrou o contrato por alguma razão, a exigência da boa-fé continua. Então, a boa-fé é exigida em todas as fases do contrato. Apareceu um comprador, vamos ver com ele qual é a capacidade financeira dele, o que ele está precisando e qual é o imóvel que eu tenho que sirva para ele. Na prática, eu tenho visto imóveis que são apresentados em péssimas condições físicas, que não daria para passar numa avaliação. E aí o próprio comprador tem que ir lá e arrumar esse imóvel para que ele possa ser vistoriado e avaliado pelo agente financeiro. Nossa, existe situações como essa? Existe. E lá no sistema financeiro da habitação, porque o que acontece? Quando a pessoa vai financiar um imóvel usado, tem a avaliação feita pelo agente financeiro. Vem um engenheiro e olha. Aos olhos do cidadão, do leigo, o leigo olha para uma casa que está cheia de mofo na parede, mas ele não percebe que o taco tem mofo também e que ele, para consertar aquele taco, ele tem que remover o piso, impermeabilizar o contrapiso. Então, o agente financeiro, o engenheiro que vai vir fazer a avaliação, ele olha para tudo aquilo e ele calcula e coloca no papel e fala, ó, esse imóvel é inviável, porque o custo de reparação dele, de reforma, para deixar ele em condição de habitabilidade, é muito alto e é inviável. E ele torna inviável o financiamento. Então, são questões que surgem no decorrer da negociação e que pode inviabilizar a compra e venda. Uhum. Além da situação física, pode ocorrer também de ter documentação pendente, irregular. O brasileiro não costuma fazer inventário. Eu já tive que fazer inventário de 8 partilhas. Nossa. 8 pessoas. Então, assim, 8 pessoas falecidas. Graças a Deus que agora dá para fazer por escritura pública. E em questão de meses se resolve isso. Então, dá para fazer todas essas partilhas uma a uma. Morreram 2, 3, 4, 5 pessoas, eu posso fazer isso e vai ser feito. As partilhas uma a uma. Dá um trabalho imenso, mas é possível, isso é possível regularizar. Então, na hora que vai vender o imóvel, precisa olhar. Quem que colocou o imóvel à venda? Foi a dona Juliana? Tudo bem. Eu tenho a dona Juliana na matrícula? Não, não tenho. Dona Juliana, de quem que é esse imóvel? Ah, esse imóvel era do meu avô. Quando que ele morreu? Ah, morreu em 1970. E cadê o inventário? Ah, não foi feito. Ah, depois dele morreu o filho dele, o meu tio, fulano de tal, depois morreu a tia, não sei o quê. Tudo isso tem que ser regularizado. Então, a venda do imóvel, ela depende, a concretização do negócio depende da regularidade documental e também da regularidade física do imóvel. É importante lembrar que todos esses detalhes passam nas mãos do corretor, né? E se o corretor não informar o interessado, ele pode ser implicado, pode sofrer
prejuízos até, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas penalidades, que você me desse alguns exemplos de como é que pode ser penalizado por perdas e danos, como é que funciona isso? Quando o negócio é inviabilizado, por alguma razão, seja por causa de documento, nós tivemos aqui em São Paulo casos de imóveis, de empreendimentos irregulares. Quando o empreendimento é irregular e chega lá na hora de financiar, não é possível financiar porque não tem o habite-se porque não teve o registro da incorporação, porque não teve nada e não vai poder levar aquilo adiante, o negócio tem que ser desfeito e todas as importâncias pagas pelo comprador têm que ser devolvidas, atualizadas monetariamente. Então, desde a jurisprudência diz assim, os valores terão que ser devolvidos desde o desembolso. Na hora que tirou a notinha do bolso, tem que devolver. É que normalmente as pessoas quando fazem esse tipo a gente chama isso de resolução do contrato, que é uma forma de extinção do contrato, aquele contrato que não deu certo, então ele é resolvido, ele é extinto. Essa forma de extinção é chamada resolução. Uhum. Então, essa pessoa, normalmente, ela exige a restituição de todas as importâncias pagas. Normalmente, as pessoas não responsabilizam diretamente o corretor. As pessoas vão contra a imobiliária que vendeu, contra o incorporador. Agora, isso com relação à restituição. Agora, com relação a perdas e danos, tem ocorrido em Brasília. Em Brasília tem ocorrido. Esses casos de Brasília, é possível encontrar isso no Google. O Tribunal de Justiça de Brasília tem bastante casos. Em que as imobiliárias, corretores, foram responsabilizados. E tiveram que ressarcir prejuízo. Tiveram que ressarcir e responder por perdas e danos. É sério o negócio, né? E com relação à questão da segurança, risco, alteração de valor, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Os riscos nós já falamos, né? Que é o risco de lá na frente a negociação não conseguir se concretizar, porque se ela iniciou de alguma forma com algum tipo de irregularidade, né? Como por exemplo, vamos tomar por exemplo um loteamento em região de preservação ambiental. Quando chega lá na frente, ela não vai poder passar a escritura. Por quê? Para lavrar a escritura, o cartório é obrigado a olhar toda a legislação brasileira e vai ver que tem a restrição e ele não vai poder fazer aquela escritura. Se fizer, não vai poder registrar. E a pessoa que comprou, ela vai ter que ser ressarcida, porque também nós temos no Código Civil a previsão do enriquecimento sem causa. Ninguém pode perder dinheiro assim. Infelizmente, isso não aconteceu aqui em São Paulo, porque foram desmatando a região da Cantareira e a prefeitura foi atrás, regularizando, né? Regularizou e permitiu que tudo continuasse. Então, nós tivemos a nossa falta de água hoje é decorrência desse desmatamento. Seja lá 20 milhões de árvores, seja quanto for, não importa. As árvores fazem falta. Quando nós vemos nas reportagens que sobrevoa a região da Cantareira, nós vemos só tem grama nas margens, quando deveria ter árvores. Houve uma ocupação indevida ali, né? Houve ocupação indevida. Então, a violação de legislação ambiental, violação de legislação de incorporação imobiliária, tudo isso é impedimento da concretização do negócio por escritura pública, porque nós sabemos que o imóvel só se transfere pelo registro. Registro do quê? Da escritura pública, do contrato de financiamento, que por lei é equiparado também à escritura. E tudo isso tem que ser verificado quando? No primeiro momento. A gente está com uma pergunta aqui de um colega nosso, ele é de Pirenópolis, Goiás, é o Leandro Oliveira. Muito bom dia, Leandro, obrigada pela sua audiência, aí tão longe da gente, mas tão pertinho pela internet, né?
Ele diz o seguinte: conhecendo a responsabilidade hoje do Código Civil, se houver algum problema na negociação, o patrimônio do corretor pode ser atingido, pode ser afetado com isso? Em tese, sim. Eu, particularmente, nunca vi uma decisão nesses termos. Mas, como nós sabemos que a responsabilidade, existe esse tipo de responsabilidade, e ele pode, sim, alcançar o patrimônio da pessoa, porque ela tem que devolver. Dependendo da situação, né? Sim, ela tem que devolver. Agora, o que acontece? Nós temos visto muitos corretores que vendem imóvel que está em situação irregular, recebe a corretagem e o negócio não se concretiza, e daí ele consegue ficar fugindo da justiça, ele esconde patrimônio. Ele esconde patrimônio. Tem muitos que seriam condenados a devolver, a restituir os valores indevidamente recebidos, mas eles não respondem por quê? Porque eles escondem patrimônio. Só que a execução fica lá. Amanhã, quando surgir quando ele tiver um bem, ele fica impedido de ter bem no registro, né? de ter bens no registro de imóveis, porque a qualquer momento ele pode responder pelo que fez. Porque ele não pode se apropriar indevidamente de valores. Sendo que ele já sabia que havia esse problema no imóvel, porque né? existindo uma condenação judicial, a restituição de importâncias que ele recebeu a título de corretagem indevida, o patrimônio dele pode sim responder pela restituição desses valores, com certeza. Cuidado, né, pessoal? Então, olha lá, o artigo 724 do Código Civil, ele diz o seguinte: a remuneração do corretor, se ela não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, ela será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. E aí a gente entra na questão da tabela de remuneração do corretor. Qual que é a importância que você vê dessa existência dessa tabela para, vamos dizer, regulamentar a atividade? Precisa ter a tabela para regulamentar, sim, os valores a serem cobrados, para evitar a cobrança de valores exorbitantes. Nós temos tabela na OAB, existe um mínimo para cada tipo de ação, para cada tipo de atividade, análise de documentação tem um custo, elaboração de contrato tem outro custo. Então, eu não posso, como pretenderam em São Paulo, cobrar pela elaboração de contrato sem ter a contratação prévia, né? A chamada SAT, que foi julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram paralisados todos os processos em andamento no país e foi julgado contra a cobrança, porque se entende indevida, porque quem está comprando imóvel pode contratar, ele tem o direito de contratar quem ele quiser, ele não pode ser levado a assinar um contrato, a contratar uma pessoa de forma obscura, como estava ocorrendo. Então, nós temos essa decisão recente aí do STJ, que definiu no Brasil inteiro a cobrança da chamada taxa SAT, Serviço de Assistência Técnica Imobiliária, uma coisa assim. Então, nós temos também a tabela de emolumentos do Estado. Quem está comprando imóvel e quer saber quanto vai custar uma escritura, tem lá no Google, vai lá e coloca. Tabela de custas e emolumentos de São Paulo, tabeliões. Até para nortear as ações, né? Sim, para saber quanto eu vou gastar na compra do imóvel. Tem a tabela de custas e emolumentos dos tabeliões de nota e tem a tabela de custas e emolumentos do registrador, que vai registrar aquela escritura na matrícula. Nós temos tabela para tudo, então nós temos que ter também a tabela do corretor, para não cobrar nem abaixo, nem muito acima e nem muito abaixo do valor devido. Então, nós temos aqui, no caso de São Paulo, é 6%. A Valéria Araújo, ela diz o seguinte, ela ficou meio preocupada com a situação, porque ela disse: como é que o corretor pode informar sobre danos de construção, por exemplo, da estrutura do imóvel, se ele não tem essa formação, se não é essa expertise dele? Existe o dano evidente,
Existe o defeito evidente e existe o defeito oculto. O defeito oculto, nós não temos como identificar. Por exemplo, uma casa em que toda trincada com trincas estruturais e que o vendedor foi lá e fechou com gesso as trincas. Mas nós temos situações que são evidentes. Se o corretor tem conhecimento de que aquela obra teve embargada um tempo porque havia problemas estruturais ou porque havia problema de contaminação de solo, como aconteceu aqui em São Paulo, né? Que obra está à venda, ele não deve continuar vendendo. Por quê? Porque a venda não vai poder ser concretizada. Quer dizer, o problema é quando ele tem a ciência, né? Se o corretor tem conhecimento, ele tem que dizer. Uhum. Então, ele não pode ocultar. Por exemplo, está vendendo um imóvel numa rua de feira. No dia da feira ele não aparece lá para mostrar o imóvel. Não pode ocultar esse tipo de informação. Uhum. Principalmente se a feira estiver na frente da garagem, porque o comprador precisa entrar e sair. Né? Ele tem que se informar, ele tem que pegar o máximo de informações antes de negociar o imóvel, né? A menos que realmente ele não tinha ciência, aí é um caso, uma exceção, né? E com relação à remuneração que é devida ao corretor, no artigo 725, uma vez que ele tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes. O contrato de mediação é o contrato que está assinado entre as partes, é isso? Pela prestação de serviço? Assinado ou não, ele tem um contrato, porque o contrato pode ser verbal também. Agora, se ele obteve um resultado útil, se ele conseguiu vender aquele imóvel, obteve um resultado útil, ele tem que ser remunerado. Não importa se o imóvel foi vendido depois. E em que momento que a remuneração é devida, mesmo que haja arrependimento do negócio? Olha, normalmente a remuneração é devida na concretização do negócio, na hora da assinatura do contrato. Uhum. Nós vemos aí imobiliárias cobrando sinal, sem ter nada, nenhum documento, sem apresentar nenhum documento para o comprador. Isso não é correto. É preciso que quem vai vender o imóvel tenha conhecimento da situação. Não receber a corretagem antes de saber se aquele imóvel pode ser vendido ou não. É óbvio que se a imobiliária vender um imóvel e não conseguir concretizar o negócio, tem que devolver. Por quê? Porque não é só a aproximação, tem que ter a concretização do negócio. A jurisprudência brasileira é dividida, mas prevalece, a jurisprudência majoritária que tenha a aproximação e a concretização do negócio. Se o negócio for concretizado a posteriori, você acha que o corretor ele tem o direito à remuneração, mesmo que ele tenha aproximado as partes, mas depois ele não participou mais? E aí deu a entender que depois que ele aproximou as partes, o negócio foi feito sem a presença dele. Como é que funciona? Se for um arrependimento posterior, aí vale o que está no contrato. Porque o contrato tem a previsão do arrependimento. Agora, a situação de arrependimento é diferente da impossibilidade de concretização. Uhum. São coisas distintas. A impossibilidade de concretização é diferente. No artigo 726, a gente diz o seguinte, que iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, o corretor terá direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Né? O que a gente quer dizer com isso, com inércia ou ociosidade do profissional? O corretor ele vai receber sempre se ele tem um contrato de exclusividade. Agora, a inércia seria na providência da documentação, se cabia a ele providenciar algum documento, se cabia a ele tomar alguma providência e ele não toma e deixa transcorrer o prazo, mas mesmo assim, se ele aproximou as partes e lá adiante o imóvel vai ser vendido, ele vai ter direito à remuneração.
Ele vai ter direito à remuneração. Agora, essa inércia seria inércia com relação a alguma atitude que ele deveria tomar, seja em relação à documentação, alguma providência. Por exemplo, diligência, por exemplo, um inventário. Tem um inventário pendente. Assume o compromisso de vender em 3 meses, que é tempo suficiente para fazer por escritura pública, e ele não toma essa providência. Nosso tempo está se esgotando, infelizmente nós não vamos conseguir terminar, faltaram alguns artigos ainda do Código para a gente comentar. Eu vou deixar aqui o espaço para a Fátima fazer as considerações finais. A situação hoje no Brasil, o corretor precisa respeitar principalmente essa questão da informação, prestar desde o início até o final da negociação todas as informações referentes ao imóvel e prestar informações verídicas, informar com exatidão para o comprador qual é a situação do imóvel. É isso que tem que ser feito e principalmente dentro da capacidade econômica dele, oferecendo um imóvel que caiba no orçamento acima de tudo. Ok? Muito obrigada. É isso aí, gente. Eu pego carona mais uma vez com vocês para que vocês tenham uma semana muito boa, muito produtiva, cheia de bons negócios. E semana que vem tem mais.